sejam bem-vindos ao Unreleased, o podcast da Unidicom que explora temas relacionados com a investigação no design e hoje fará um aprofundamento num tema que é muito importante tanto para alunos quanto para professores. Tabu do burnout acadêmico. Quais são os desafios da saúde mental entre os estudantes universitários? Eu me chamo Thaís Esterhoff, sou jornalista, escritora, aluna de mestrado em comunicação audiovisual e multimédia aqui no IAD e ao meu lado, mediando este debate, estão a Ana Glória Neves, que é designer, professora no IAD desde 1999. A Ana é afiliada no Centro de Investigação Unidicom IAD, desenvolve um projeto de doutoramento apoiado pela FCT que visa o tema da contribuição da realidade virtual para a pedagogia do design básico. E ao seu lado está a Hernani Alves, que trabalha como Digital Product Designer na empresa portuguesa Talkdesk, é professor de design na comunicação, design de comunicação na licenciatura em design de multimédia na UBI e é investigador na Unidicom IAD, onde desenvolve um projeto de doutoramento na interseção entre o design especulativo e o design participativo. E como nosso convidado, recebemos hoje o Dr. Paulo Ferrajão, psicólogo clínico, professor universitário. Dr. Paulo é professor auxiliar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Europeia, tem doutorado em psicologia, sua área de especialização é a psicologia clínica pelo ISPA, e o Dr. Paulo também é investigador na área do impacto psicológico de experiências traumáticas e, mais recentemente, no estudo da ecoansiedade. Vamos descobrir hoje o que é a ecoansiedade. E ele também é membro colaborador do National Center of Psychotraumatology da Southern Denmark University. Desenvolve atividade clínica em consultório privado. É isso mesmo, Dr. Paulo? Correto, de forma resumida é. Tá certo. Então, nós teremos esse primeiro momento de entrevista aqui com o Dr. Paulo e depois vamos falar ali um quick fire round, um bate-papo rápido, ping-pong, para saber um pouquinho mais sobre burnout, juntamente com o Dr. Paulo. Passo a palavra agora ao Hernani. Muito obrigado, Thaisa. Boa tarde a todos. Eu começaria aqui a nossa conversa com uma pequena provocação. Nos últimos tempos, talvez fruto dos confinamentos, da Covid, da pandemia, ouvimos falar muito sobre saúde mental e se calhar houve bastantes desafios a esse nível para a população em geral. Falando um bocado sobre saúde mental, Dr. Paulo, como anda a sua saúde mental? Tem alguma estratégia que usa para avaliar a sua saúde? E se anda bem, qual é que é o seu segredo? Uma pergunta difícil. Eu tenho uma atividade docente, tenho uma atividade como psicólogo clínico. Teoricamente sou um indivíduo de risco, nomeadamente de burnout. Porque o burnout se deve, um dos fatores é a sobrecarga de trabalho, mas também na sua origem com o cuidado dos outros, e a atividade clínica é sobretudo um cuidar dos outros. Se a minha saúde mental anda bem, eu acho que está neste momento, de uma forma muito sincera, tem momentos de flutuação como qualquer ser humano. Agora, acho que há um indicador que eu consigo detectar facilmente e acho que é um indicador que qualquer de nós consegue identificar como com as variações individuais que existem relativamente ao seu estado de saúde mental, é maior irritabilidade, maior tendência para isolamento. Isso acho que é um indicador. Isto tanto ao nível da investigação, como nós sabemos, e esse foi um desafio que foi colocado pela pandemia. Na altura da pandemia, uma das coisas que se procurou minimizar foi o isolamento social. E daí a utilização das redes sociais, que foi muito incentivado, porque nós somos, acima de tudo, um ser social e iremos ser sempre. Não é por acaso que nós somos uma das espécies que desde o nascimento mais necessitamos dos outros, inicialmente pelas necessidades biológicas, até para a própria sobrevivência dos pais, da garantia da sobrevivência dos filhos, e essa procura de manutenção do contacto
é um elemento que é fulcral para a manutenção da saúde mental, e eu acho que esse é o meu principal indicador. Se há momentos em que eu não tenho tanto esse movimento, que acho que é natural em mim, de procura de contacto com o outro, eu acho que é um indicador de que a coisa não está tão bem. Esse isolamento, essa sobrecarga e afastar-nos um bocado e não estarmos tão ligados, seria um bom indicador. Sim. Ok, falou aí também uma coisa muito interessante, que é algo biológico, que vem desde o nosso nascimento. Existe estes problemas de saúde mental, de alguma forma, sempre estiveram presentes ao longo da história de que há humanos, então, portanto, se isto é uma coisa que é biológica e que está presente em nós, podemos dizer que agora há uma maior incidência nestas doenças, destes problemas de saúde mental, e alguns fatores que existem hoje em dia que possam contribuir para aumentar isso, já falámos da pandemia, mas outras coisas que possam existir, ou não? Ou é uma coisa que não é de agora, que já é presente há alguns tempos? Eu estou a perguntar isto porque nós vemos agora algum isolamento com a tecnologia, nós vemos as redes sociais, nós vemos aquela ansiedade de não nos estarmos a divertir tanto como os outros. Há aqui alguns termos como FOMO, Fear of Missing Out, não é? Aquela ansiedade de que parece que toda a gente se está a divertir mais do que nós. Esta sensação de que os outros têm uma vida mais emocionante e que nós podemos estar a perder alguma coisa, pensa que pode estar a contribuir para um aumento destes problemas hoje em dia, ou pensa que é uma coisa que é mais ou menos constante ao longo do... Começando pela primeira parte, Hernani, relativamente à questão dos problemas de saúde mental, até aqui vou falar um bocadinho mais do que a investigação demonstra, porque havia essa noção que o confinamento e essa perda de contacto com os outros que ia gerar um agravamento da saúde mental. Aquilo que se verificou é que a prevalência de problemas de saúde mental manteve-se quer pré, quer após o confinamento, ou seja, aquilo que acontecia é que quem já apresentava situações de vulnerabilidade previamente ao confinamento, o próprio período de confinamento e todas as restrições que trouxe, aquilo que fez foi criar ali um conjunto de stressores ou de fatores que contribuíram para essa manifestação. O confinamento por si só não era um fator de vulnerabilidade, porque essa vulnerabilidade já existia. Dou um exemplo. A prevalência de depressão. A prevalência de depressão já era elevada, ou a prevalência é a percentagem de pessoas que têm depressão, já era elevado. Sobretudo, e isso, a investigação sempre evidenciou isso, sobretudo nas mulheres, que apresentam uma vulnerabilidade superior comparativamente aos homens, por vários fatores. O que os estudos mostraram que no confinamento observou-se exatamente o mesmo processo, o mesmo fenómeno, ou seja, o confinamento em si não originou isso. Agora, eu acho é que neste momento se fala com maior visibilidade de determinados assuntos, e isso obviamente que as redes sociais contribuíram para essa publicitação dos fenómenos. Um exemplo um bocadinho de fora, a questão da violência doméstica. A violência doméstica era um fenómeno que sempre sucedeu. Neste momento fala-se mais de violência doméstica porque as coisas se tornaram mais, sobretudo a partir do momento que se tornou um crime público, as coisas tornaram-se mais públicas. Eu acho que os contextos em si, não. O fenómeno em si sempre existiu. Agora, nós temos uma visão, em alguns contextos mais filtrada, noutros contextos menos filtrada, às vezes de uma forma enviesada. Agora, relativamente àquilo que você coloca, relativamente à questão das redes sociais, eu acho que isso é um campo de estudo extremamente interessante. Não lhe consigo dar uma resposta muito segura, mas daquilo que, sobretudo da minha experiência enquanto clínico, essa comparação face aos outros que nós acabamos por fazer sempre de uma forma natural, porque somos seres sociais,
nas redes sociais, qual é o risco que nós temos? Aquilo que nós temos é uma imagem que é idealizada, que não é real, e essa comparação face a um padrão que é de alguma forma expectável ou desejável que nós também estejamos a esse nível, isso poderá eventualmente trazer consequências não muito positivas, e penso sobretudo nos mais jovens, sobretudo nos adolescentes. Aqui agora estou a lembrar no período da adolescência, por ser um processo ali de desenvolvimento da identidade, e de que forma é que isso poderá ter consequências ao nível da saúde mental. Acho que é um campo interessante, tanto ao nível da investigação como da própria intervenção, e que é sobretudo relevante porque é um período decisivo para aquilo que idealmente se deverá fazer quando se fala em saúde mental e que nem sempre se pratica, que é a prevenção. Ok, ótimo. Realmente hoje em dia, quando vemos são questões do nosso tempo, não é? As redes sociais e há pouco a Thaisa também referiu que no seu campo de estudos o termo eco-ansiedade. E isso, estamos todos um bocado curiosos com isso, porque também nos parece que tem alguma coisa do nosso tempo e também é uma coisa muito da atualidade que possa ser referida. Eu fiquei bastante curioso também com este termo, fiz só um Google rápido só para tentar perceber que imagens é que apareciam. Isto pode ter aqui alguma influência no estado que deixamos para os nossos jovens, para as pessoas que vêm depois de nós, para o mundo que eles vão herdar. Podemos estar a pôr em causa, de certa forma, o futuro deles, e é isso que se reflete nestas perturbações também, ou nestas situações de saúde mental? Sim. O interesse pela eco-ansiedade veio juntamente com um colega meu, que é o professor Nuno Torres, mas pessoalmente vem da clínica. Eu tenho um ou dois pacientes que estão na casa dos 20, 30 anos, que neste momento não querem ter filhos. Não querem ter filhos por uma questão de opção, porque por uma certa, eu vou chamar o termo é forte, angústia sobre que mundo é que estará e que mundo é que eles deixarão, ou que mundo é que espera os filhos que eles não sabem muito bem o que é, e esta opção pessoal é algo que me inquietou. A eco-ansiedade, que é um conceito novo, é muito próximo daquilo que se chama, que é mais divulgada, que é a ansiedade climática. A ansiedade climática liga-se com as questões, com as preocupações, com as alterações climáticas e com as diversas consequências que isso trará, tanto no ambiente como na vida das pessoas. Com a ansiedade é um conceito um bocadinho mais amplo, e interessou-me porque é uma coisa que me toca de perto, porque tem sido aquilo a minha área de investigação, que é o trauma psicológico, porque é uma perturbação pré-traumática, ou seja, é um trauma que ainda não aconteceu, mas que as pessoas sentem que é uma situação traumática. E não se limita apenas à ansiedade climática, às questões climáticas, mas liga-se a outros fenómenos, como por exemplo, como nós temos neste momento a situação da invasão da Ucrânia, a possibilidade da emergência de conflitos bélicos, eventualmente de uma terceira guerra mundial, que é algo que se vai quando frequentemente. A questão das de pandemias e potenciais pandemias, ou seja, é toda esta imprevisibilidade sobre um conjunto de fenómenos, quer sociais, quer ambientais, que são geradores de preocupação. Esta questão da eco-ansiedade, e esta é a nossa grande dúvida, tanto minha como do professor Nuno Torres, nós não sabemos se isto é efetivamente, embora tenha uma componente de ansiedade, nós não sabemos muito bem de que tipo é que é, e isso é o que nós pretendemos explorar, e deve ser uma nova área de intervenção.
e também não sabemos se embora seja uma ansiedade, não sabemos se é necessariamente negativa. Porque é que eu faço esta ressalva? Porque embora seja geradora de ansiedade, pode ser também geradora ou mobilizadora de comportamentos pró-ambientais. E esta ausência, que é o que nós assistimos, sobretudo em gerações mais velhas, com mais idade, é uma menor preocupação com as questões climáticas. E isso não é mobilizador de comportamentos pró-ambientais e que tentem minimizar o impacto, particularmente das alterações climáticas. E é interessante nós observarmos, sobretudo nos jovens, as manifestações que têm sido feitas, embora tenha o termo ansiedade, e esse termo ansiedade é sempre um termo que nós damos uma conotação negativa, ainda não é claro se esse processo não poderá ser importante para mobilizar estes comportamentos pró-ambientais e pró-sociais. Transformar a sociedade. Sim, de transformação. Tem uma aluna entre as pessoas que poderiam estar ali no seu consultório, não decidindo não ter filhos, mas não necessariamente só por uma questão climática, como falou, mas por uma série de outros pontos que às vezes leva a essa tomada de decisão. O que eu mais gostei de ver recentemente foi uma pessoa dizendo, né, eu sou uma millennial e agora temos a Gen Z, a geração Z, e que muitas vezes se mostra, acho que outras gerações têm a tendência a dizer, mas é uma geração mais triste, mais chateada com como está o mundo, mas e o que tem depois da geração Z? Essa é a questão, o que vem depois do Z? Já colocaram o Z porque é isso, o mundo vai acabar, não existe futuro. Mas acho que dentro dessa conversa, que acho que é uma conversa muito pertinente para os alunos do IAD, para essa geração que provavelmente está nos assistindo, acho que a Ana também tem uma boa pergunta nesse lado. Sim, eu vou entrar mais do lado do ensino superior e das questões do doutoramento, não é? Até da transição para o ensino superior. Há alguns estudos que nos têm revelado que a ansiedade, o burnout, a depressão e problemas emocionais, portanto, quer do lado dos cursos de pós-graduação, não é? Mestrado e doutoramento, como portanto, a transição para o primeiro ano, são muito desafiantes, não é? Para a saúde mental. Eu própria passei por momentos no primeiro ano, portanto, acho que todos nós passamos. Grandes questões, se é este o curso, se é isso que eu quero fazer, depois continuei, não é? E no doutoramento, outro tanto, agravado pela vida familiar, não é? Portanto, já completamente imersa também no mundo do trabalho. E aquilo que eu pergunto é que características deve reunir, ou seja, o que é que devemos trabalhar nos jovens, não é? Características deve reunir um estudante do ensino superior e particularmente depois no doutoramento, não é? Para que, por um lado, conclua a sua formação, porque eu, por exemplo, estive na iminência de não o fazer, mas que o faça sem danificar a sua saúde mental, não é? Características, eu penso para os meus filhos, não é? O que é que eu posso trabalhar com eles? Eu acho que contextualizar um bocadinho mais atrás, aquilo que você começou por referir, esta questão do burnout em contexto académico tem uma alteração relativamente, por exemplo, ao burnout enquanto processo que foi mais estudado, quer em contexto profissional, quer em prestadores de cuidados, porque o burnout envolve 3 dimensões. Envolve, por um lado, e é o primeiro indicador, a exaustão emocional, é aquela o desinteresse, as dificuldades de concentração, etc. Ou seja, aquela sensação quase de fadiga, de perda de recursos. E este é o primeiro indicador. A segunda dimensão do burnout é uma estratégia face a isso. Qual é a estratégia face a isso? Em contexto profissional chama-se despersonalização. Esta despersonalização é aquele fenómeno
em que há quase uma atitude cínica e que nós assistimos em alguns cuidadores e de quase afastamento emocional relativamente a quem é cuidado. A nível escolar, o que acontece, o fenómeno, em vez de ser despersonalização, é designado por descrença. É descrença. O que é esta descrença? É um afastamento e um cinismo relativamente às próprias tarefas. É quase fazer os trabalhos, tem que ser feito e tem que ser feito, e eu tenho que o realizar, mas não há aquela implicação pessoal. A terceira dimensão é a falta de eficácia. Ou seja, que acaba por ser a consequência das outras, é a autoperceção ou a autoavaliação que eu não sou capaz de realizar ou de ter sucesso nas minhas atividades. Agora, nós temos momentos diferentes. Uma coisa é o processo inicial, e que você referiu muito bem, Ana, do ingresso no ensino superior, o outro processo. E apesar de estarmos a falar igualmente burnout, estão ligados a experiências diferentes. Enquanto inicialmente tem muito a ver com as expectativas relativamente ao curso e depois aquilo que igualmente se verifica, o próprio apoio por parte do próprio staff da universidade, que inclui professores, inclui todos os elementos da universidade. Ao longo do ciclo de estudo, nós temos um outro conjunto de desafios. Nós temos uma competição enorme que nós sabemos que existe nas turmas entre os colegas, e o passo entre a competição, que é uma coisa saudável, e o conflito, às vezes é muito ténue. E isto também é um fator gerador de burnout. E por outro lado, também há aquele sempre receio, sobretudo, eu noto isso muito no terceiro ano, que é aquele sentimento: será que eu estou preparado para o ingresso no mercado profissional, e a angústia com o próprio ingresso no mercado profissional. Ou seja, há os 3 anos em que a universidade não deixa de ser um continente protetor, um continente quase materno, onde vai protegendo e vai amparando, e depois é o sair e ir para a vida profissional. É que a progressão acadêmica, ela é quase, não é garantida, mas ela é quase que garantida, né? Desde a infância nós vamos passando fase a fase, e passando de ano, de série em série, mas na vida profissional isso não é garantido. Não. E não há, às vezes, uma garantia de quanto esforço você vai fazer, quanto empenho você vai colocar, que aquilo de fato vai te levar para o próximo nível profissional. Acho que vem daí um pouco também essa frustração, né? Ou seja, porque nós temos aqui algum ciclo de estabilidade, e depois o ingresso no mercado profissional é todo um caminho que não é tão estável nem tão previsível. Eu acho que no fundo é esta questão. Ou seja, fazer todo o ciclo habitualmente 18, 19 anos da formação escolar, depois o ingresso nos 3 anos no ensino superior, e depois eventualmente as opções do mestrado ou do doutoramento. Isto é mais ou menos previsível. A partir daí diminui esta questão, esta sensação de previsibilidade. E isto obviamente que isto é gerador de alguma incerteza. Agora, isto são fatores do contexto. O que é que eu acho que poderá diferenciar? Porque é que, em alguns casos, existem as tais manifestações de burnout e noutros não? É muito pessoal, talvez. É muito pessoal e é multifatorial. Ou seja, existem, obviamente, fatores externos ao próprio contexto da vida pessoal, da história pessoal, e toda a gente tem uma história até ingressar até iniciar o seu ingresso no ensino superior. Tem uma história, experiências positivas, adversas, eventualmente, em muitas situações, utilizações prévias ao recurso a serviços de saúde mental. Ou seja, o existir já uma vulnerabilidade prévia, alguma
falta de suporte. Depois, também a nível académico, há outro aspecto que a mim me preocupa particularmente, que são o caso dos estudantes que são desenquadrados do seu contexto de origem. Ou seja, pessoas que vêm ou do Porto, no caso numa universidade em Lisboa, de quem vem do Porto, do Brasil, seja de onde for. Há uns que se enquadram logo muito bem. E há outros que têm imensa dificuldade. E não ter este suporte social, perder eu falo muito da questão do suporte social porque é o que a literatura indica como é o fator mais importante e mais protetor de qualquer problema de saúde mental. Porque o que é o suporte, o apoio dos outros é um elemento-chave para nos validar, para nos conter, para nos regular em momentos em que todos nós temos de maior vulnerabilidade e de maior fragilidade, que todos nós passamos isso na vida. E a ajuda dos outros é fundamental. Agora, quando não há essa descontextualização, esse desenraizamento, essa desintegração, porque nós começamos a perceber isso muito facilmente, ou se estivermos muito atentos, o que é que muitas vezes antecede o burnout? É o não ir às aulas, é a diminuição da assiduidade. Depois, nas situações limites, um pouco aquilo que você falou da sua experiência, não estou a dizer que teve burnout, mas é o pensar ou colocar a hipótese de desistir do curso. Este é um dos riscos que nós temos muito associado, para além dos outros problemas de saúde mental, o sentido mais deprimido, a ansiedade, tudo o resto. Mas colocar a hipótese de desistir do próprio curso, antes disso, o que acontece é todo aquele fenómeno. Ou seja, ou eu não vou às aulas e depois faço os trabalhos, faço os testes, quase como uma questão de obrigação, vou fazendo. Agora, não há aquilo que todos nós ansiamos quando iniciamos um curso, é aquela motivação, aquele entusiasmo em fazer as coisas, em descobrir, e isso perde-se um bocadinho. O que é importante para conseguir isso? Ter boa saúde mental. Eu acho que é fundamental, é o elemento-chave. Estes dados que falámos acerca dos estudantes também existem para os professores. Portanto, existem... Nós somos um grupo de risco, particularmente. Portanto, no fundo é toda a comunidade académica e incluindo o staff que não é professor, tirando esses, não é? Que eu não procurei dados acerca deles, mas fazem parte da nossa comunidade. Portanto, procurar haver mais integração, mais comunicação, não é? Sentirmos mais apoiados uns pelos outros. Portanto, é um fenómeno transversal, não é, à sociedade e a cada comunidade que pode trabalhar isso de uma maneira específica. E eu pergunto, não sei se tem conhecimento, mas do seu ponto de vista, qual é o seu ponto de vista sobre a adoção de algumas estratégias atualmente praticadas no ensino superior, nomeadamente na Universidade de Lisboa, com base em mindfulness, atividades contemplativas e algumas procurando fazer atividades na natureza, não é? Eu própria experimento isso e sei que é de facto muito positivo. Eu tenho aqui alguns exemplos, como o mindfulness universitário, para ajudar a aumentar a concentração e gerir o stress. Depois o Clube da Paz Interior e este dinamizado por alunos pela Associação de Estudantes da Universidade de Lisboa. A vida contemplativa, programa de redução do stress, portanto, todos gratuitos, exceto este, que é o programa de redução do stress. Portanto, mas são iniciativas que, de alguma maneira, dão esse apoio, portanto, constroem uma comunidade mais coesa, não é? Para além da competição que nós já conhecemos acerca das notas, portanto, é fazer o balanço e o equilíbrio entre uma coisa e outra. Portanto, não sei se tem conhecimento disso. Sim. Eu acho que um dos programas que eu acho que, agora relativamente aos estudantes, que também existem em várias universidades, nós dinamizamos isto na psicologia há cerca de 2-3 anos que fazemos isso, quase informalmente, é o programa de mentor.
Ou seja, os alunos à entrada no primeiro ano têm um estudante do segundo ou terceiro ano que é mentor, que dá aquelas informações relativamente a todo o processo, dos sítios onde tem que ir, atividades que deverá realizar, onde é que é a secretaria. Isso acaba por ter um efeito organizador no momento da entrada. Agora, todo esse conjunto de programas, e não é incomum, grande parte das universidades em Portugal têm gabinetes de psicologia, e têm-no por indicação também da União Europeia nesse sentido, porque acaba por ser o primeiro filtro, ou o primeiro serviço de recurso para todos os elementos da comunidade, não só para estudantes, mas para professores e todo o staff da universidade. E isso também um elemento de garantia e de indicação da preocupação de toda a comunidade com a saúde e com a saúde mental de quem pertence à comunidade. E no âmbito desses gabinetes de psicologia, alguns eu contactei foi no ano que eu ingressei na Europeia, e sei que, por exemplo, os programas de Mindfulness já estavam a ser dinamizados, de apoio ao estudo, gestão de stress, ou seja, é todo um conjunto de atividades que têm, sobretudo, um objetivo, em alguns casos de intervenção, mas em grande maioria, e que é o fator principal, de prevenção. Obviamente que são vantajosos, têm vantagens para a saúde mental, e ligado à questão da eco-ansiedade. No outro dia o Miguel Neri falou, por causa da Luísa Martins, a questão da cor, e vocês aqui a questão do design. Ter aqui a questão do verde, a questão dos espaços verdes num campus, e a investigação isso é outra área ligada à questão da eco-ansiedade. O viver em espaços verdes, o habitar em espaços verdes, este retorno novamente do contacto do humano com a natureza, aquilo que é o nosso primórdio, os nossos primórdios enquanto evolução da espécie, tem-se revelado um fator altamente benéfico para a saúde mental. Ou seja, sair um pouco das luzes fluorescentes e das telas. Voltar atrás, Tempo de tela. voltar aos nossos primórdios enquanto Homo sapiens, e voltar a recuperar esse contacto com a natureza, com aquilo que nos define enquanto ser biológico. E isso tem sido, e a questão da digitalização, obviamente que isso é um dos riscos que nós temos, e temos perdido isso. E já se começa a desenvolver mesmo clínicas cuja intervenção é uma intervenção em que se promove o retorno do contacto com a natureza. E isto é muito benéfico do ponto de vista da saúde mental, do equilíbrio. E todos nós temos essa experiência. O retorno ao campo parece que rejuvenescemos, é completamente diferente. Pacificador, não é? É É pacificador. um ritmo quase oposto àquele que nós temos, não é? Com a tecnologia, o ritmo do crescimento tecnológico, e ter que estar sempre a par, não é? do que se passa a esse nível, mas depois retornamos um pouco à nossa... É o crescimento interno, sobretudo, que é tão importante, pois, e que vamos perdendo. É um equilíbrio que temos que saber fazer em prol do nosso percurso académico, mas também em todas as áreas da nossa vida, não é? Posso fazer um pouquinho aqui? Sim. O papel da pessoa que às vezes está em casa e que... Vou fazer uma pergunta que pode ser... Vamos fazer as perguntas parvas, mas façamos. Não há perguntas parvas. Não existe. Eu também já fiz. Mas, por exemplo, temos uma sensação, especialmente depois de uma pandemia, de que as questões de saúde mental se proliferaram ou se aumentaram, como já havíamos falado antes. E
isso talvez não se debata muito sobre o impacto de um ser humano com o outro na questão da saúde mental. Se uma pessoa que está gripada, às vezes é mandada para casa para, ok, se cuide antes de você voltar ao convívio para não espalhar, né, uma gripe. As questões de saúde mental, elas podem, por exemplo, uma pessoa com um determinado distúrbio, um determinado trauma, se não bem tratado, isso é uma questão que se passa, né? Como algumas pessoas diriam de forma parva, mas é uma questão que vai com efeito cascata? Vai. Um exemplo, também dando um exemplo muito parvo. Um casal, se um deles for deprimido, a outra pessoa vai se tornar depressiva. Porquê? Porque o estilo de pensamento, a forma de... o estado emocional que é contínuo ou que é habitual da pessoa que tem a perturbação, no caso uma perturbação depressiva, o outro até pela ineficácia que sente em tentar mobilizar, isso é gerador também de depressão. E essa questão da cascata, o passar, isso é um fenómeno que ainda é pouco estudado, mas, por exemplo, em sobreviventes do Holocausto, ou seja, pessoas que estiveram sobreviventes que estiveram em campos de concentração e que têm perturbação traumática pela experiência, os filhos deles tiveram exatamente os mesmos sintomas. Ou seja, que é a tal perturbação de stress pós-traumática que há uns anos começou a ser mais falada. Porquê? Pela exposição que têm, quer aos momentos de reexperiência, quer o próprio estilo, a própria relação pai-filho que é afetada por isso, ou seja, porque acabam por estar menos disponíveis emocionalmente e são imprevisíveis e não dão aquela sensação de segurança na relação pai-filho. E isso passa também não é só no aqui e agora, mas também de geração para geração. O que não significa que essas pessoas tenham que ser isoladas, né? Mas que devam se tratar para cuidar do outro também. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Hernani estava falando agora há pouco sobre algumas questões de dados também, que o Dr. Paulo possa trazer para a gente, em termos de dados aqui em Portugal e na União Europeia. Sim, nós tínhamos, quando estávamos a falar há bocado sobre estas questões, inicialmente estávamos aqui a pensar, existe muito aquela coisa do marketing dos países, não é? Existem, a Dinamarca ou a Finlândia são os países mais felizes do mundo, e se calhar temos por oposto também alguma, se calhar isto é um bocado de estereótipo, é um bocado a voz do povo nas redes sociais o que se propaga, mas que em países asiáticos há níveis de isolamento maior e que pode haver uma tendência para suicídio e eventualmente outras situações assim mais graves. Existe alguma verdade nisto e se calhar também relativamente a Portugal comparado com alguns países? Nós estamos se calhar em que ponto, ou podemos comparar, isto é comparável, como é que vê estas relações entre países, ou é uma coisa que é transversal, como nós falámos ao longo do tempo e influencia as pessoas? Acha que pode haver algum fator demográfico que influencie? É provável que haja, mas eu acho que é difícil comparar, porque para comparar é necessário... É fácil que nós compararmos indicadores económicos. É mais difícil nós compararmos, por exemplo, a chamada prevalência de perturbações num país. Porquê? Porque os indicadores são diferentes, existem variações das próprias manifestações clínicas que muitas vezes se devem a variações culturais. Nós somos um país mais tristonho, não quer dizer que tenhamos mais deprimidos, é algo que vem
que é cultural, que tem a ver com o nosso estilo relacional. Agora, existem variações na forma como se manifestam. Os asiáticos têm um estilo relacional que é diferente, comparando, por exemplo, com os povos do sul da América do Sul. Agora, existe menos depressão na América do Sul. Não me parece que nós possamos fazer esse tipo de comparações, porque existem outros fatores, existem dificuldades económicas, que eu me esqueci há bocado de falar relativamente aos estudantes, que é outro fator, as dificuldades financeiras também, eventualmente gerador de burnout. Para que nós conseguíssemos comparar, para já era necessário que os próprios países, a nível oficial, fizessem essa avaliação e esse rating, utilizando as mesmas medidas. E aquilo que existem dos estudos que comparam vários países, em muitos casos utilizaram diferentes medidas para avaliar os mesmos fenómenos, por isso não é possível comparar as medidas. E depois existem variações individuais, demográficas, também do próprio estilo, mas também do próprio contexto cultural. Eu acho que determinados países têm mais propensão para determinadas perturbações, ou maior risco, e outros países têm para outro risco. Você estava a falar da questão dos países do norte da Europa. A Suécia, que acho que na última avaliação, acho que é o país considerado o país mais feliz do mundo. Acho que ultrapassou a Dinamarca, parece-me que sim. Mas eles têm uma taxa de suicídio relativamente alta, continuam com uma taxa de suicídio relativamente alta. Ou seja, os números são paradoxais. Temos indicadores positivos, mas depois temos ali outros indicadores que contrariam um pouco esse rating ao nível da felicidade. Eu acho que é uma coisa difícil de dizer que existe, que os fatores demográficos, mesmo no nosso país nós temos variabilidade, nós temos uma taxa de suicídio que é muito mais elevada no Alentejo, por exemplo, comparativamente a outros contextos. Ou seja, mesmo dentro do nosso próprio país nós temos aqui variações. Porquê? Temos maior isolamento, temos maior envelhecimento, há um conjunto de fatores que influenciam. Okay. Acho que estamos mesmo a chegar ao final em termos de tempo, certo? Ainda temos mais um bocadinho. Podemos fazer mais uma pergunta. Passou rápido. Nós tínhamos aqui, que era mesmo para esta altura, que é, nós temos estado a falar um bocado de prevenção, um bocado a montante, não é? Como é que estas coisas acontecem, como é que as reconhecemos, que redes de apoio possam existir, e falou em questão de não haver isolamento, de nos aproximarmos de outras pessoas, do contacto com a natureza, muito boas sugestões. Mas agora aconteceu o burnout, esta situação chegou, é preciso a pessoa desligar, fazer um reset, procurar ajuda, realmente fazer aqui uma pausa. E a questão que nós temos aqui é um bocado essa, como é que se comunica isso? Ainda há algum estigma com estas situações. Como é que uma pessoa que tem o seu trabalho, tem os seus prazos, tem os seus deadlines, tem a sua família, como é que consegue comunicar isso de uma maneira, e se calhar isto liga um pouco, se calhar, com a prática clínica, com este acompanhamento, em situações que tenha aconselhado e situações que tenha acompanhado, como é que funciona este comunicar e explicar, e como é que isto é recebido em termos de sociedade? Eu acho que felizmente esse estigma vai reduzindo, mas ele continua a existir, porque e aí é uma questão ainda em Portugal, é aquilo que é a literacia sobre saúde mental, ou seja, o conhecimento que o cidadão comum tem sobre o que é que são os problemas da saúde mental. A esse nível nós ainda não estamos num nível comparativamente a outros países. Não é um processo fácil fazer isso, e acho que o primeiro e a maior dificuldade, pelo menos da minha experiência, é do próprio ou da própria, em reconhecer essa necessidade
que chegou aquele momento em que não consegue por si própria ou por si próprio resolver aquela situação. Esse é eventualmente, se calhar, dos passos mais difíceis. E depois há a ansiedade de ter que comunicar e não saber como vai ser bem recebido. E como é que será recebido. Mas aí eu também julgo que a família mais próxima ou os amigos mais próximos também já perceberam esses sinais. Porque, uma das manifestações habituais, ou aquela quase mais comum, ou é o isolamento, ou é uma tristeza enorme, ou é o contrário, uma irritabilidade, uma agressividade muito grande, e às vezes os dois polos. Quem está do outro lado e que vai receber a informação, acho que não é inesperado que isso suceda, porque vão percebendo esses sinais. Agora, do próprio, obviamente que há esse receio sobre como é que... Sim, nomeadamente à entidade, não é? Quando não se tem contacto direto e... Porque aquele, no fundo, não deixa... Para muita gente, ainda continua a ser autopercepcionado como um sinal de fraqueza, que não é. É um momento de recuperação, como sucede com qualquer doença física. Neste momento, a saúde não é só uma questão de saúde física, é uma questão de saúde psíquica, social, ou seja, tem diferentes dimensões o próprio conceito de saúde. E é reconhecer também, e esse é o grande trabalho, e daí a questão da literacia ao nível da saúde mental, que é um momento em que a pessoa não é por si própria capaz de lidar com a situação, e é necessário o apoio de outras pessoas, é necessário o apoio da intervenção de técnicos de saúde, e acho que deve fazer de uma forma honesta. Eu acho que isto é sobretudo honesta consigo próprio, aquele retorno a si próprio, e reconhecer que ali é um momento que é um momento de recuperação, como se fosse uma doença física, e começar a perceber as coisas e a ver as coisas desta forma, porque é um problema de saúde como qualquer outro. Agora, não é fácil, eu sei que não é fácil, por e o receio de qual é a reação por parte da entidade patronal, o receio de despedimento, ou eventualmente o estigma, tudo isso continua a estar presente. E aí as empresas, e nomeadamente os departamentos de recursos humanos, têm um trabalho importante também na disseminação dessa informação, e de alguma forma, e de estigmatizar todas essas situações que ocorrem com o cidadão comum. Ok. Vamos caminhando agora então para o encerramento aqui do nosso debate, da nossa conversa, mas não sem antes fazer um quick fire round, um ping-pong, ou como diria uma grande jornalista, bate-bola, jogo rápido. Dr. Paulo, se puder responder assim em 30 segundos ou menos, ou a primeira palavra que lhe vier à cabeça quando falo de determinado assunto, ou se quiser simplesmente sim ou não. Pode ser? Umas respostas curtas? Curtíssimas. Okay. Preparado? Preparado. Ok. Burnout pode levar ao internamento? Pode. Pode. E quando eu digo stress, o que vem à cabeça? Trabalho. Quando eu digo solução? Namorada. Boa. Quando eu digo rede de apoio? Família. E se o senhor pudesse dar um conselho para si mesmo na sua época de doutoramento, qual seria? Fazer tudo de novo. Tudo de novo. E qual o ensinamento que você diria que é mais contraintuitivo? Aquilo que o senhor entrou na área da psicologia achando, isso é assim, é claro que é assim. O mais contraintuitivo que lhe provou o contrário? Teoria cognitiva. Teoria cognitiva. Pode elaborar um pouquinho mais nessa, que estou curiosa. Porque é um modelo neste momento dominante, mas
E também vou explicar o do doutoramento, porque é que eu disse tudo novo, porque há aqui estudantes de doutoramento. Mas o que a investigação tem evidenciado, o que a minha prática clínica tem evidenciado, é que não é assim tão eficaz, porque aquilo que é fator de mudança é o conhecimento que nós temos sobre nós próprios, e os processos inconscientes são muito mais importantes, e a compreensão sobre aquilo que é inconsciente, sobre aquilo que nós não conhecemos ainda sobre nós, é aquilo que promove a mudança pessoal. E umas 2 últimas perguntas para acabar. Ter burnout acadêmico, fazer um mestrado, fazer o doutorado, escrever a sua tese, como a gente vê muitos memes por aí, não posso, estou escrevendo minha tese. É obrigatório, vai acontecer com todo mundo, é quase que rito de passagem ou é completamente evitável? Eu acho que no nível moderado faz parte do processo. E se pudéssemos deixar uma mensagem de esperança depois dessa, que talvez vá acontecer, provavelmente vai acontecer, mas uma mensagem de esperança. Eu acho que aquilo, nós estarmos vivos e acordarmos vivos, isso dá-nos esperança. Ótimo. Tá certo. Queria só fechar do doutoramento, só muito rápido, 1 minuto. Porque é que eu disse que faria tudo novo? Porque eu tive bolsa também da FCT. Eu acho que quando eu terminei o meu doutoramento, era nessa altura que eu estava preparado para eu iniciar. Foi pena não ter adiantado esses 4 anos e voltar a iniciar. Mas acho que muita gente passa por este sentimento. Acho que na vida, né? Agora que eu tenho essa experiência, agora que eu sei o que eu sei, gostaria de voltar a fazer tudo de novo. Bom, mas queria agradecer, Dr. Paulo, por ter participado desse momento. Muito obrigada. Prazer foi meu. E também aos nossos companheiros Hernani e Ana. Obrigado por participarem desse momento. E esse foi mais um Unreleased. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a investigação do design na Unidicom e no IAD, fiquem à vontade para estarem sempre junto conosco. Espero que tenham gostado. Obrigada.